Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 20 minutos de laser. Hoje, perioclínica, cirúrgica, para desmistificarmos um pouco mais sobre o uso do laser Light Touch, laser de Herbig. Eu sou o Dr. Tony Carreon, sou cirurgião dentista, especialista em harmonização, também com pós em laser, pério e implantes. Quero convidar você para vir comigo nessa jornada laser, para que você possa fazer parte da maior inovação da odontologia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre essa questão da pério, que traz assim uma paixão especial para mim, né? A pério é uma das especialidades que mais me agrada, que mais eu gosto e das que mais eu vejo resultados utilizando o laser, tá? Então, sempre gosto de falar dessa parte cirúrgica, onde a gente mostra, né, esse gingival changes, ou seja, o quanto a gengiva, né, pode transformar um sorriso. Muitas vezes o paciente chega buscando facetas, cerâmicas, resinas, e a gente pode às vezes negligenciar o poder que um ajuste gengival pode fazer para transformar um sorriso estético. Essa a doutora Vitória é cirurgiã dentista, e quando eu dei uma olhadinha no sorriso dela, eu falei: Vitória, vamos dar uma ajustadinha nessa gengiva, né? Você é uma jovem dentista, já tem algum tempo que a gente fez essa cirurgia nela, e vamos dar um ajuste nesse recontorno, né? É muito bonita, como todos podem ver, mas queria trazer um pouquinho mais de harmonia nesse recontorno gengival. Ela topou na hora, porque ela estava num curso, vendo eu fazer ali diversas cirurgias sem o uso de anestesia, fazendo gengivectomia, com osteotomia, sem abrir retalho, sem anestesia, então foi bem interessante, porque foi fácil de convencê-la a participar ali da nossa atividade, tá bom? Bom, então vamos dar uma olhadinha, né, um pouquinho aqui da cirurgia para vocês verem. A gente na cirurgia gengival, vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas a gente na cirurgia gengival com laser, a gente não corta o tecido. A gente vem de baixo para cima, fazendo como se nós estivéssemos apagando aquele excesso gengival. E fazendo esse movimento me permite também desenhar um zênite que esteja mais arredondado, transformá-lo em mais triangular, ou arredondar fazendo um pouco mais nas interproximais, enfim, eu tenho uma liberdade maior para poder provocar, né, o resultado estético que eu espero, que eu desejo e, sobretudo, que eu combine com o paciente, tá? Então aqui ficou o resultado final do sorriso dela, tá? E ainda mais, eu usei o laser gel para bioestimular colágeno nos lábios dela, para dar um acetinado, esse efeito acetinado, um pouquinho de volume, um efeito acetinado nesses lábios. Aqui a doutora Vitória vai falar para nós como foi a experiência dela pós a cirurgia. Esse vídeo foi gravado 3 dias depois da cirurgia. Eu fiz uma gengivoplastia na sexta-feira. Eu fiz com o laser Light Touch. Quem fez pra mim foi o Dr. Tony Carreon. Olha como é que eu já estou. Então você consegue. E desde o primeiro dia, assim, foi uma recuperação super tranquila. E no meu caso aí, a gengivoplastia, sem anestesia, mas foi super tranquila a recuperação, não doeu na hora, não doeu depois. E no dia seguinte já estava completamente cicatrizada a minha gengiva. Bom, daí a gente fez também, eu vou só diminuir agora aqui a minha imagem, né? Eu vou esconder a minha imagem para que vocês possam ver o resultado final, né? Do caso da Vitória, né? Da doutora Vitória. Olha só, então aqui como nós começamos, onde terminamos. Veja o poder de transformação, né? De uma cirurgia gengival, né? O quanto ela já ficou muito mais confortável, né, com esse sorriso, sorrindo com mais confiança. Enfim, trouxe para ela aí o ajuste necessário, sem ter que fazer uma resina, sem ter que fazer uma cerâmica, né, simplesmente a gente ajustando o contorno gengival, tá? Então, tive o prazer de assinar esse sorriso, inclusive nos encontramos há algum tempinho atrás, já fazendo aí mais de quase 2 anos dessa cirurgia. Ponto importante, nós trabalhamos com câmera termográfica, né? Então aqui vocês podem ver que essa imagem da câmera, ela foi tirada aqui, tá a posição, esse azul aqui,
é o contorno dos meus dedos, né? Então, onde eu estava operando aqui, ele tem uma cor azulada, um azul muito forte, que é bem próximo aqui, ó, 23, 24 graus de temperatura. Na região da gengiva tá um esverdeado indo para o amarelo, ou seja, tá aqui, ó, né, 25, 26 graus, ou seja, tá nessa temperatura aqui. E aqui, ó, no vermelhinho, aqui no rosinha, onde está marcado, né, essa marcação, é onde você tem 32 graus, ou seja, a gente já está aqui, ó, na temperatura corporal do paciente, que é essa região vermelha, desculpa, mais rosada aqui, e branco, que o branco aqui é o máximo 37 graus, que é a temperatura corporal do paciente, né? Então, a gente tem na região onde nós estamos fazendo a cirurgia, aqui na região gengival, a gente não tem aumento de temperatura, muito pelo contrário, né? A gente diminui a temperatura desse tecido, e você pode saber disso no vídeo passado, onde eu mostrei aquele trabalho falando do uso do laser para remoção de cerâmicas, onde a temperatura ela diminui, tá? Bom, esse caso é um caso bem interessante, porque a gente pode documentar muito bem esse caso, fazendo com que vocês possam ver que a gente faz um planejamento, né? Então faz a marcação dos ênites, onde seria aquele ponto ideal. Como eu não vou anestesiar o paciente, então eu marco com uma canetinha ali, marca CD, aquelas canetinhas de marcação permanente, tá? Para que a gente possa ter esse plano. Eu gosto de passar um fio dental, esse fio dental ele vai me dar uma orientação de plano, né? E vamos fazer a cirurgia. Então, quando eu estou fazendo a cirurgia, o que é interessante, eu vou selecionar a espessura da ponta de acordo com a espessura do fenótipo do paciente. Então, eu vou pegar esse fenótipo, se ele é mais espesso, eu pego uma ponta mais espessa. Se ele é mais delgado, eu pego uma ponta mais delgada. Por quê? Porque nós não vamos cortar esse tecido. Nós vamos, como se estivéssemos apagando esse tecido. Esse é que é o efeito de apagar o tecido, tá? Bom, aqui então, usando a cirurgia, fazendo o uso do microscópio. Esse caso fiz em Medellín, na Colômbia, né? Então esse caso, inclusive, foi uma experiência bastante interessante. Por quê? Porque usando o microscópio operatório, eu tenho, combinado com o laser, eu tenho uma visão ampla do procedimento. Porque quem trabalha é a luz, então eu não tenho nada bloqueando o meu campo visual durante o uso de uma tecnologia de magnificação, seja a sua lupa, ou seja o seu microscópio operatório, tá? Bom, feito aí a parte gengival, agora eu vou proceder com a osteotomia, tá? Então eu vou fazer a marcação ali daquela pontinha ali que vocês veem, uma marcação preta. Essa marcação ela é feita de acordo com os 3 milímetros que eu quero recuperar de espaço biológico, tá? Outro ponto que vocês vão ver na aula, no capítulo passado, eu falando da grande razão, né, da remoção das facetas é falta de respeito ao espaço biológico, tá? Então aí eu tô só sondando, ele vira minha sonda periodontal e agora eu vou fazer a remoção. Então eu vou e volto e cheguei ali na minha marcação. Vocês vão ver agora por transparência. Olha lá, isso tudo feito, né, sem anestesia. Mas Tony, tá sangrando. Eu sei que está sangrando, mas o paciente não sente nem o sabor do sangue. É bem interessante porque o laser me parece que, pelo relato, né, dos pacientes, parece que o laser deixa como se fosse água, né? Não tem aquele sabor de sangue. É bem interessante, todos os pacientes. Enfim, quem quiser ver mais depoimentos, tem tudo lá também no nosso Instagram, Tony Carrion 10, tá bom? Isso tudo é feito ao vivo, gente. Esse caso foi feito ao vivo, né? Inclusive eu fiz metade dessa cirurgia, fiz até aí à tarde e dei a aula para o pessoal lá em Medellín. Quando chegou nessa parte, eu voltei para a clínica e fiz o restante da cirurgia, fazendo uma transmissão para eles que eles pudessem ver ao vivo essa cirurgia, tá? Bom, o que mais me interessa quando eu faço cirurgia com laser de Airbus são 3 dias depois. Eu gosto muito do aspecto inicial, mas eu amo 3 dias depois, tá? Por quê? Porque essa gengiva ela vai cooptar ao redor daquele tecido dentário que nós descontaminamos, que nós bioestimulamos,
que nós fizemos o recontorno ósseo e o recontorno gengival, para que ele tenha um assentamento perfeito ali ao redor daquela coroa clínica, tá? Bom, claro que quando a gente vê esses casos, eles chamam bastante atenção, mas é o nosso dia a dia, né? Aqui eu tô com a Lari é nutricionista, é modelo, mas quando você olha a rede social da Lari, ela não tem nenhuma foto sorrindo, né? Por quê? Porque quando você olhava, né, antes da cirurgia, aí o recontorno gengival dela, o que nós tínhamos? Nós tínhamos verdadeiramente uma desorganização desse tecido gengival, ou seja, esse recontorno irregular trazia para ela uma dificuldade em sorrir, né? Ela realmente se recusava a sorrir. E ela é muito bonita, como vocês podem ver aí nas fotos, no perfil dela, mas nada como a beleza, né, do sorriso, como o nome do livro do nosso amigo André Calegari. Realmente a beleza do sorriso, ela faz toda a diferença, não é? Então, voltando aqui, fizemos então a cirurgia na Lari, mesma coisa, nada de anestesia, super tranquilo. E aí, na rede social, aqui ó, a primeira fotinho da Lari sorrindo, né? Então, a gente tirou um print dessa foto, ficamos muito felizes, né? Vocês podem ver a beleza agora aumentada, justamente porque agora ela sorri. E aí foi bem interessante porque 3 dias depois eu gravo esses vídeos, tá? Então é o sonho dela, né, realizar, de fazer essa cirurgia. Então totalmente indolor, sem anestesia. E aí, gente, ó, não foi feita uma resina, não foi feito nada. Simplesmente um recontorno gengival, tá? Então tem 3 dias essa cirurgia. E aí a gente saiu desse ponto. Agora, quando ela vai fotografar que ela não quer sorrir, ela não sorri. Mas quando ela quer fotografar sorrindo, ela sorri, tá? Então, abriu mais espaço aí para os trabalhos que ela faz como modelo, né? Tá? Inclusive, agora modelo de sorriso, tá? Sem contar que eu também valorizei os lábios dela com o laser de RBI, com Light Touch, para justamente a gente ganhar o volume, a gente ganhar um brilho diferenciado nesses lábios e, sobretudo, né, uma melhora dessa fisiologia, porque quando a gente faz esse bioestímulo de colágeno nos lábios, a gente melhora a fisiologia desse tecido, eles vão parar de descamar ou não vão descamar com facilidade, bem como a gente vai deixar dele fazer aquelas fissuras, né, que muitas vezes aparecem com maior frequência nas mulheres, tá? Bom, vamos passar aqui para a gente adiantar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de enxerto gengival. Eu primeiro faço a desepitelização desse tecido, depois eu venho fazendo as incisões, né? Então eu já desepitelizo esse tecido lá no sítio antes de remover, faço as incisões e eu venho, né, removendo esse enxerto sem um trauma muito grande, tá? Ou seja, eu faço essa remoção, inclusive tenho precisão para dividir quando eu preciso, quando é necessário, né? Para não tirar tudo. Inclusive o pós-operatório ele é incomparável, tá? Outro ponto bastante importante é fazer o peeling gengival, né? Esse caso eu fiz lá no Rio de Janeiro para o Renato Treza, eu vou baixar aqui o volume, tá? Para a gente poder falar enquanto a gente fala o vídeo, né? Mostra o vídeo. O que eu fiz ali? Esse paciente estava passando ali, estava na fase de provisórios, e aí eu falei para ele, poxa, Renato, vamos já oferecer para paciente para a gente fazer esse peeling, né? O que você acha? A gente estava ali, né, discutindo o caso, vendo as possibilidades, estava bem no início dessa reabilitação, e aí a gente propôs a paciente, uma paciente que veio dos Estados Unidos, e a gente propôs para ela, ela aceitou ali na hora, foi muito legal. Então eu venho ali trabalhando essas manchas, né, fazendo uma vaporização desse tecido. Esse tecido ele vai ficando
pouco mais cruento, mas gente, ó, não anestesiei o paciente para fazer isso, tá? A gente vem fazendo essa remoção. E aí o que é interessante, na mesma sessão, ou seja, 24 horas depois, no dia seguinte, o paciente volta, veja a qualidade do tecido, olha, tá? Então a gente tem uma excelente redução dessa mancha 24 horas depois. Mais uma vez agradecer, né, ao professor Renato Treza, né, tirou essas fotos lindas, maravilhosas, e também por me dar a honra de contribuir em um trabalho de reabilitação que ele faz com tanta excelência, tá? Bom, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho agora do protocolo de profilaxia com laser. Esse PLP, né, o Perio Laser Protocol, ele é muito interessante. Eu vi o primeiro chamamento do uso do laser de Herbig para a periodontia em um trabalho do SANS de 2008, onde ele fala como lidar, né, com uma sessão de manutenção periodontal, onde ele coloca ali os passos principais. Ele vai falando, evidenciar a placa, né, evidência de placa, remoção do biofilme, enfim, remoção de cálculo, né, e também naquelas zonas de bolsas com mais de 4 milímetros, lesões ali de furca e tal, ou seja, onde você tem uma maior dificuldade é o emprego do laser de Herbig, tá? Então eu tenho feito tudo isso porque quando eu removo o cálculo com o laser, ele é muito seletivo. Além disso, eu vou estar fazendo uma desinfecção conjuntamente, né, com a remoção. Quando a gente entra nessa bolsa periodontal ou a gente entra nesse tecido periodontal fazendo aquele debridamento, a gente tem um melhor pério attachment desse tecido ao redor do tecido dentário, né? E como é que isso acontece, tá? Então aqui a gente tem quando a gente entra com a cureta e quando a gente entra com o laser, né? Vamos fazer uma votação, quem acha que é do lado esquerdo aí a cureta ou o laser, quem vê essa histologia do lado direito e acha que é o laser ou a cureta, né? Faz um comentário aí pra gente, tá bom? Então, ó, enquanto vocês pensam qual é o lado direito ou o lado esquerdo, se é a cureta ou se é o laser, aproveite para se inscrever no canal, tá? O que ajuda a gente bastante é ter os inscritos no canal, porque isso é como se a gente tivesse um prêmio, né? Pelo conteúdo que a gente está compartilhando de forma gratuita aí no YouTube, tá? Então, quem puder, né, clica aqui embaixo, vou voltar aqui para vocês me verem, tá? Vou voltar aqui, ó, clica aqui embaixo e se inscreva no canal, tá bom? Por favor, isso ajuda demais. Bom, claro que o lado direito aí, de quem está olhando, o lado esquerdo de quem está olhando é o laser de Herbig, olha como ele protege mais os tecidos, e veja a cureta, que ninguém tem medo da cureta, olha o quanto de tecido ela remove. Por quê? De tecido gengival enquanto ela está fazendo o debridamento. Por quê? Porque a cureta é um instrumento mecânico afilado, né? Então bem afiado. Já o laser de Herbig, ele é muito gentil, por isso que se usa laser para operar o olho, imaginem só, né? Um instrumento altamente gentil com os tecidos, tá? Bom, aqui é uma remoção de cálculo, então quando a gente entra para fazer essa remoção de cálculo, eu pego uma ponta bem fininha, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a que tem 2 o-rings brancos ou 2 o-rings amarelos, a depender do espaço interproximal que eu tenho ali. E eu venho desenhando ali, olha só, gente, veja, ó, quase nada de sangramento, né? A gente tem um sangramento justamente quando a gente já pega um tecido que está ali bem, como eu posso te falar, bem inflamadinho, mas enquanto a gente está fazendo a remoção desse cálculo, a gente está descontaminando e a gente também está bioestimulando esse tecido e dessensibilizando essas raízes. A gente tem um conjunto de fatores acontecendo ao mesmo tempo. O que nos permite sair daqui, olha, que vocês podem ver, ó, uma quantidade enorme de cálculo, o tecido gengival já está quase violeta,
ali bastante roxo, né? A gente vê uma inflamação bastante severa e ao final da sessão, olha só como ela tá. A paciente só pediu para passar um batom, a gente fotografou ela e tal. Claro, não vou mostrar o rosto dela, porque é uma profissional da área da saúde, então eu não vou mostrar. Mas ela falava, Tony, não é, minha questão da profilaxia não é dinheiro. Minha questão da profilaxia é porque toda vez que faz, mesmo que me anestesie, o dia seguinte para mim é terrível, eu passo semanas aí depois lamentando de ter feito uma profilaxia, por isso que ela evitava fazer profilaxia. E aí agora com o laser ela faz sempre, né? Então a gente pode entrar, vejam aí, ó, bolsas com exudato, tá? Então a gente pode entrar, vamos descontaminar fisicamente essas bolsas para que a gente possa ter um pério attachment bastante interessante. Mas Tony, o que acontece com essa superfície radicular quando a gente entra com o laser de Herbig? Olha que interessante, tá? Esse trabalho é um trabalho realizado pelo professor George Tomov, da Universidade de Sofia. É um trabalho bastante interessante, que mostra como fica essa superfície depois que a gente faz uma profilaxia, remoção de cálculo, enfim. Né? Então, quando a gente faz com laser, a gente vai ter uma superfície limpa e descontaminada, sem smear layer, ou seja, aquele material sem suporte que precisa ser fagocitado para depois a gente conseguir ter um attachment gengival. Então, como não tem, a gente acelera esse processo, né? Além de não estar contaminado, a gente tem uma micro-rugosidade nessa superfície, com alta densidade de fibras de colágeno, que faz com que a gente ganhe, então, uma conectividade tecidual bastante interessante e muito mais rápida. E a matriz de cimento está preservada, né? Enquanto quem faz com ultrassom ou com as curetas manuais vai ter lama dentinária, tem smear layer ali, tem fraturas provocadas nesse tecido pelos instrumentos, você não terá exposição de fibras de colágeno e ainda vai ter presenças dos aliens aqui, ou seja, bactérias, né? E vão manter-se aí dentro daquele tecido, justamente porque estão usando ferramentas mecânicas para eliminação de bactéria, uma vez que o laser de Herbig é um instrumento biológico, porque a luz vai entrar dentro daquele corpo daquela bactéria, a bactéria vai absorver essa luz, né, aquela água presente dentro do corpo bacteriano, e vai eliminar essa bactéria, né, tendo então uma facilidade. Aí tem os trabalhos fazendo estudos comparativos, que vai nos dar então, né, com laser, né, um tratamento efetivo, alternativo e não cirúrgico do tratamento periodontal das doenças periodontais mais comuns, de periodontite moderada a crônica, tá? Então tudo que a gente faz é bastante interessante de deixar claro que a gente segue muito, né, aquilo que a ciência nos orienta. E aí a gente consegue sair de uma bolsa periodontal, né, uma inflamação bastante pesada, para um attachment ao redor desse tecido dentário e com a coloração gengival que a gente mais gosta, esse rosado que demonstra saúde periodontal, tá? Então, vários trabalhos. Quem quiser mais trabalhos, entre em contato comigo que a gente manda para vocês aí todos esses trabalhos científicos que orientam. Mais uma vez, respeitando os nossos 20 minutos de laser, a gente volta amanhã, com o nosso próximo episódio com o tema implantodontia, o que o laser de Herbig pode fazer por você na implantodontia, tanto para colocação do implante, como também para salvar implantes que têm ali problemas periimplantares. Vamos falar de cirurgia de seio maxilar, vamos fazer aí uma abordagem em 360 graus sobre esse tema que é muito interessante. Eu sou o Dr. Tony Carreon e responsável por ajudar você a cruzar essa jornada rumo à maior inovação da odontologia. Muito obrigado. Não se esqueça, se inscreve no canal. Esse é um prêmio para nos ajudar a manter esse conteúdo à disposição de vocês. Muito obrigado.